Saudações em Cristo, meus amados irmãos. Neste vídeo nós vamos estudar um pouquinho sobre a cruz de Cristo em perspectiva. Esse estudo é baseado num livro muito conhecido, o livro de John Stott, chamado A Cruz de Cristo. O alvo desta aula é refletir sobre a cruz de Cristo em perspectiva. Para isso meditaremos sobre a cruz na perspectiva das autoridades. Neste caso, focaremos em Pilatos. Também meditaremos sobre a cruz de Cristo na perspectiva da liderança dos judeus, destacando aqui os sacerdotes. Também meditaremos sobre a cruz de Cristo na perspectiva de Judas e, por fim, meditaremos na cruz de Cristo sob a perspectiva do próprio Senhor Jesus e do Pai. Muito bem, vamos começar? Vamos lá, destacando aqui a perspectiva da cruz segundo Pilatos. Pilatos, ele era governador romano da província da Judéia. Ele quis, de fato, agradar tanto a Roma, tanto ao imperador, como os próprios judeus. Para evitar de perder o seu cargo, ele, por fim, entrega Jesus à vontade dos judeus para ser morto. Mas Pilatos faz isso convicto da inocência de Jesus. Certa vez ele disse: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Isso está registrado em Lucas capítulo 23. Pilatos, então, ele confessa a inocência de Jesus com os lábios, mas não a confessa com atitude. Sua mulher chegou a adverti-lo. Certa feita ela disse: não te envolvas com este justo. Irmãos, Pilatos tentou libertar, digamos assim, Jesus da cruz de várias formas. Vamos verificar aqui algumas formas com que Pilatos enxergava a cruz e, neste sentido, desejava até certo ponto libertar Jesus. Pilatos, ele enviou Jesus a Herodes. Ele ficou sabendo que Herodes estava ali em Jerusalém e, sabedor disso, ele, querendo se livrar do problema, encaminhou Jesus para que Herodes julgasse. Isso está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 7. Pilatos também tentou soltar Jesus através do voto popular entre Barrabás e Jesus. Diz a Bíblia sobre Pilatos: desejando soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Lucas 23, versículo 20 diz isso. Ainda sobre isso, a Bíblia diz, na verdade, Pilatos dizendo na Bíblia: que farei então de Jesus chamado Cristo? Mateus 27, versículo 22. Ele tentava libertar Jesus através deste voto popular. Pilatos também tentou digamos assim, meia medidas. Ele pensou: bom, eu vou dar uma surra neste tal Galileu. A comunidade dos judeus vai ficar satisfeita porque eu vou judiar dele. E aí eles vão falar o seguinte: solta esse coitado aí, tomou aí uma surra, um pau, e então eu vou resolver aqui o meu problema. Também pensou em seu interesse próprio quando quis contentar a multidão. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 15, diz assim: Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Pilatos cedeu, por fim, à pressão dos judeus e quis posar de isentão. Mateus 27, versículo 24 diz assim: mandando vir água, Pilatos lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Ou seja, um belo de um isentão. Pilatos, então, ele quis se livrar da culpa, do seu erro, do seu pecado. Ele queria isso, mas não agiu para isso.
Covardemente, então, ele lava as suas mãos e entrega Jesus, o inocente, para ser crucificado. Irmãos, Pilatos pensava só no seu interesse. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado para não se comprometer perante César e também perante os judeus. Pilatos sabia o que deveria fazer, mas não o fez. Pilatos teve medo e não renunciou às suas conveniências. Como então podemos finalizar a visão de Pilatos sobre a cruz de Cristo? Ou seja, para Pilatos, a cruz foi o caminho da sua conveniência para se manter popular e protegido perante as autoridades romanas. Vamos olhar agora a perspectiva da cruz segundo os líderes de Israel. Muito bem, esses líderes acusaram Jesus de subversivo e exigiram, neste caso, a crucificação de Jesus. Jesus destacou a culpa deles. Sobre o dolo dos sacerdotes, Jesus chegou a dizer ao próprio Pilatos: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Está lá em João 19, versículo 11. Jesus, meus amados irmãos, evidentemente tinha autoridade que nenhum daqueles sacerdotes tinha. Jesus tinha autoridade, por exemplo, autoridade de mestre para ensinar. O que faltava aos sacerdotes, aos anciãos. Diz assim: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E isso suscitava a inveja e o ciúme nos judeus. Isso está em Mateus 19, 16. Jesus tinha autoridade para expelir espíritos malignos, a ponto dos próprios demônios gritarem. Eles disseram, certa ocasião: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Jesus tinha autoridade como Filho de Deus para perdoar pecados, e isso para os sacerdotes, para a liderança de Israel, era uma tremenda blasfêmia. Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Lucas 5:20. Jesus tinha autoridade para ressuscitar mortos. Jesus disse numa passagem tocante, Jesus diz ao filho morto de uma viúva da cidade de Naim, Jesus se dirigindo a este morto, a este jovem, ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mão. Lucas 7, de 14 a 15, autoridade de Jesus diante da morte. Jesus tinha autoridade para comandar a natureza. Certa feita, Jesus disse ao mar e disse ao vento: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Marcos 4, 39. E tudo isso irritava, tudo isso enfurecia os líderes de Israel. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus se enfureciam ao verem Jesus comendo com os pecadores, curando no sábado, denunciando a hipocrisia deles, mas de uma maneira que eu vou te falar, de uma maneira direta, sem rodeios. Jesus disse a toda aquela elite dos sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus disse isso na lata, denunciando a hipocrisia daquela liderança, daquela elite judaica. Jesus, certa feita, os encurralou. Essa foi demais. Certa ocasião, eles perguntaram ali para Jesus:
Com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem te deu a autoridade para as fazeres? Então vejam só a resposta sábia de Jesus a ponto de encurralá-los. Acho que é isso, né? Quando Jesus então encurralou aqueles homens. Diz assim a resposta de Jesus: eu vos farei uma pergunta. Responde-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Vírgula. Vejam só. Então Jesus diz assim: respondei! Exclamação. Jesus ali encurralando então aquela elite. Portanto, foi por ciúmes, amados. Foi por inveja que os sacerdotes e demais líderes de Israel entregaram o Senhor Jesus a Pilatos. Os sacerdotes queimavam de inveja de Jesus. Portanto, a cruz, sob a perspectiva da liderança de Israel, a cruz foi o meio para se livrar daquele que, de fato, trazia e levantava ciúmes, ódio, uma inveja cruel. É assim que eles olharam para a cruz. Vamos nos ver livre deste homem, deste embuste, deste homem que denuncia as nossas hipocrisias e mazelas. Vamos agora ver então a cruz de Cristo segundo a perspectiva do traidor, segundo a perspectiva de Judas. Judas traiu covardemente Jesus. Ele conhecia Jesus, ele era íntimo de Jesus com os demais discípulos. E Judas, ele era livre para escolher se trairia ou não. Mas Judas, ele expõe o seu coração ganancioso a Satanás. A ganância de Judas o levou a vender Jesus por dinheiro. Repare, Judas caminhando, aprendendo, observando e sendo testemunha de mais muitos milagres, muitos sinais. Milagres sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a morte, sobre os enfermos. Ele chega ao ponto então de dar vazão ao seu coração por causa da ganância a Satanás e vende Jesus por grana, por dinheiro. E o que acontece? Judas então ele se suicida por remorso. Diz lá Mateus 27, versículos 3 e 4. Judas, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E lá no versículo 4, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Meus irmãos, a traição de Judas, ela foi muito cruel, muito covarde, muito interesseira. Sua traição foi odiosa a ponto de Jesus dizer sobre Judas: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não ter nascido. Mateus 14, 21. Portanto, para Judas, a cruz de Cristo foi fonte de grana. Para Judas Iscariotes, a cruz de Cristo foi fonte de lucro e corrupção. Agora vamos ver, por fim, a perspectiva da cruz segundo o Senhor Jesus. Irmãos, Jesus se compadecia dos pecadores constantemente, diariamente. Dos miseráveis, das pessoas escanteadas, oprimidas da sociedade. E por elas, por mim e por vocês, Jesus se entregou à cruz. Jesus viu a cruz em amor por nós. Jesus predisse a sua morte várias vezes aos seus discípulos. Jesus dizia a eles: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mateus capítulo 17. Interessante que Jesus falava isso
Mas os discípulos tinham uma perspectiva sobre a cruz muito diferente da do próprio Senhor Jesus. Jesus, ele se recusou a desviar-se da cruz. Começa lá, por exemplo, quando Jesus é tentado no deserto por Satanás. E Jesus ali resiste, vence Satanás no deserto. Também revelando que iria sofrer e ser morto na cruz. Pedro, certa feita, disse a Jesus: isso de modo algum te acontecerá. Ao que Jesus respondeu a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, 23. Então Jesus, por diversas vezes, no próprio Getsemane também, se recusou a desviar-se da cruz. Assim que ele via a cruz. Jesus deu a sua vida voluntariamente na cruz. Jesus disse: pois o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João 10, 17 e 18. Jesus deu voluntariamente a sua vida por mim e por vocês na cruz. Era assim que ele via o madeiro. Jesus se entregou por amor. Sobre a entrega de Jesus, testemunhando este amor, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz sobre isso, Efésios 5:2, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ah, meus irmãos, Jesus nos amou, sendo nós ainda seus inimigos, ainda pecadores. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, Jesus, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Era assim que Jesus via a cruz. Eu vou ao Calvário, eu vou entregar a minha vida por homens iníquos, por homens pecadores. Quanto amor, quanta graça. Você faria isso? Você entregaria o que você tem de mais precioso, o seu filho, para morrer por pecadores? Jesus nos amou, sendo nós pecadores. Era assim que ele via a cruz. Jesus entregou sua vida, contemplando com alegria o resultado de sua morte na cruz. O resultado da cruz. Isaías diz isso, Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Era assim que Jesus via a cruz, com alegria, pelo fruto, pelo resultado. Qual é o resultado da cruz? É a minha redenção, é a tua redenção, é a redenção da igreja, o povo de Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz: Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, por conta da alegria, por conta do resultado, por conta da nossa reconciliação com o Pai. Era assim que Jesus via a cruz. Ele suportou o madeiro, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do vexame e opróbrio. O Pai o entregou por amor. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Era assim que Jesus via a cruz, que o Pai via a cruz. Vamos concluir aqui alguns
pontos importantes de tudo que falamos até agora. Vamos lá. Ao olharmos a cruz sob a perspectiva humana, meus irmãos, nós verificamos o quê? Judas o entregou ao sacerdote. Os sacerdotes o entregaram a Pilatos. Pilatos o entregou aos soldados. Os soldados o crucificaram. Essa perspectiva humana, essa perspectiva política, essa perspectiva da religiosidade hipócrita ali das lideranças de Israel. Ao olharmos a cruz sob a perspectiva agora de Deus, o Pai entregou Jesus. E Jesus se entregou a si mesmo para morrer por você. Vejam o contraste da perspectiva sobre a cruz. Irmãos, Jesus, ele morreu na cruz pela responsabilidade de Judas, pela responsabilidade dos sacerdotes, pela responsabilidade, pela covardia de Pilatos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus foi à cruz deliberadamente, voluntariamente. Jesus se consagrou a este destino, o destino da cruz. Jesus se identificou com os pecadores e por isso foi para a cruz. Jesus morreu pelos pecadores na cruz e Pedro uniu essas duas verdades. A perspectiva dos homens e a perspectiva do próprio Senhor Jesus em sua rotunda, contundente afirmação lá em Atos 2:23. Diz assim: sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Sob a perspectiva de Deus e a perspectiva dos homens, Pedro atribuiu a morte de Jesus simultaneamente ao plano gracioso de Deus e à maldade dos homens. A cruz, amados, é a exposição da maldade, da crueldade humana. E ao mesmo tempo, a cruz é o caminho de Cristo. Foi o caminho do Senhor Jesus para vencer a maldade dos homens. A minha maldade, a tua maldade. Irmãos, quando olhamos para a cruz do Senhor Jesus, nós temos que olhar com muita atenção. Olhar com reverência e olhar de coração aberto, com humildade, em prostração. Quando você olha para a cruz, você deve dizer: eu matei Jesus. Você deve confessar: eu matei Jesus. Meus pecados o enviaram para a cruz. Agora, quando Jesus olha para a cruz, ele pode dizer: eu morri por amor a pecadores como você. Quando Jesus olha para a cruz, ele pode dizer: meu amor me levou à cruz por você. Amados, que nós meditemos na perspectiva da cruz, especialmente na perspectiva do Pai, na perspectiva do Filho, na morte do nosso Senhor Jesus na cruz. A nós, quando assim fazemos, quando vivemos uma vida cruciforme, ou seja, uma vida com o formato da cruz de Cristo, só nos cabe nos render em gratidão profunda. Que Deus os abençoe. E o fato é que, até hoje, muitos homens olham para a cruz com a perspectiva errada. Devem olhar para a cruz como a manifestação da justiça de Deus, punindo o pecado, do juízo de Deus, em punir as nossas iniquidades, mas ao mesmo tempo, a cruz exala misericórdia, graça, salvação maravilhosa, graça e misericórdia que nos responsabilizam e nos prostram em gratidão profunda e quebrantada aos pés da cruz. Vamos orar? Senhor, dá-nos sempre a perspectiva da cruz. Dá-nos sempre, ó Deus, viver
pela cruz, carregando nós a nossa cruz e olhando para a cruz de Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar estas lições preciosas no nosso coração, para que andemos em gratidão profunda ao Senhor e ao teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por hoje é só. Deus abençoe a todos. Um abração.